Que lindo hoje, quando nós falamos de um santo que muito jovem saiu lá de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Eu já tive a oportunidade de visitar onde ele nasceu. E nessa oportunidade de vir para o mundo novo, chegar ainda no primeiro século, na primeira metade da existência de nosso país, do conhecimento do nosso país pelos europeus, é claro, aqui já existiam povos e realidades muito consolidadas na vida desses povos, mas de fazer chegar nesta terra a cruz de Cristo e, sobretudo, a evangelização. Grande evangelizador foi José de Anchieta, a quem chamamos santo por causa dos seus méritos, e hoje grande intercessor, é claro, do Brasil. Não podemos ter medo de anunciar. Afinal de contas, o Senhor nos fala hoje que se não anunciarmos, de nada vale a nossa vida. É claro, estamos meio que impedidos de sair, de anunciar, por muitas vezes como gostaríamos, mas muitos de nós também já foi picado pelo bicho, digamos assim, do comodismo há muito tempo, acreditando que o cristianismo não deva ser anunciado por todos, que o suficiente é que o padre fale, que a feira fale, que o Papa fale, que se tenha um canal de televisão para falar. Não. É necessário, como nos diz a palavra, que as nossas boas obras falem por nós. Vejam Elias. Ontem ele desafiou o rei de Israel, que estava, por causa de Jezabel, muito convencido a adorar um ídolo chamado Baal, e havia se esquecido do Deus de Israel, o Deus único. É interessante que Deus o indica um caminho, lá um remanso, um dos afluentes do Rio Jordão, para que lá ele pudesse beber a água e para que lá também ele pudesse ser alimentado por corvos diariamente. Mas isso inclusive seca. É a promessa de Deus que seca? É a promessa de Deus que falha? Não. É a necessidade de evangelizar, de ir além. E quando ele vai a Sarepta, um lugar onde Deus Baal era o centro da emanação do seu culto, lá ele encontra uma viúva, que até respeita Yahvé, mas não conhecia o poder de Yahvé, de Deus, como Elias apresentara. E Elias vive com ela a partilha. Ensina que a maior obra de Deus e a maneira como Ele multiplica as coisas é justamente no partilhar a palavra, nas promessas que Deus nos dá, no partilhar o pão, para que o outro não caia de fome, e aí sim a prosperidade é completa no sentido da providência de Deus. Elias anuncia à viúva a providência, que só tinha mais um cadinho aí de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um pão e depois morrer, como ela fala. Mas não morre aquele que partilha a palavra e também aquilo que tem. Isto é ser luz. No meio de tanto egoísmo, no meio de tanto individualismo, no meio onde falta o diálogo, a palavra de Deus quer dialogar com a nossa realidade e nos fazer evangelizadores, promotores dessa boa justiça, para que brilhem as nossas obras e convençam os homens e as mulheres que ainda estão duros nos seus corações ou que mesmo ainda não experimentaram a partilha que faz multiplicar aquilo que é pouco. Talvez sim, os pobres saibam partilhar muito mais do que os ricos. Eu vejo isso nas comunidades paroquiais, quando a fidelidade, por exemplo, no dízimo é muito maior do que aqueles que recebem muito. O Senhor sempre nos colocará à prova, e colocará à prova especialmente a nossa existência, o sentido das nossas vidas, que é, sem dúvida nenhuma, como foi de Anchieta,
como foi de Elias e como é o nosso: anunciar, acolher a palavra e partilhar, para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Eis a boa obra que eu devo fazer, que nós devemos fazer para sermos luz, verdadeira luz, para sermos sal, verdadeiro sal neste mundo insosso. Amém.